dando início, né, com esse agradecimento a Deus, ao tema dessa noite, que são os bloqueios e desequilíbrios nos centros de força. Eu vou falar aqui, gente, é sobre a visão espírita. Não vou falar de nenhuma outra religião, para que as pessoas que têm outras religiões não sintam, não é, que estão, né, sendo preteridos ou que eu estou desmerecendo. É a visão espírita, não é desfazendo em outras religiões, mesmo porque eu não conheço e não tenho esse direito, e eu respeito todas. Então, na visão espírita, os chakras, eles são conhecidos como centros de força do perispírito. Eles regulam a saúde espiritual e física. Os desequilíbrios neles surgem dos pensamentos e emoções negativas diárias. Então, os centros principais são o básico, o umbilical e o cardíaco. Conforme a obra de André Luiz, como está lá no livro Evolução em Dois Mundos, os centros de força são vórtices energéticos que estão no corpo espiritual, no perispírito. E eles filtram e distribuem a energia vital para os plexos nervosos e glândulas do corpo físico. São eles que vão distribuir a energia vital para o nosso corpo. Então, o padrão moral e os nossos pensamentos diários irão determinar o ritmo e o brilho desses vórtices, que vão poder gerar saúde ou bloqueios. Então, o acúmulo de pensamentos ou emoções negativas, como mágoa ou raiva, vão criar áreas de energia densa, pesada e pastosa sobre o centro correspondente, criando assim uma congestão energética. A saúde energética, ela manifesta-se como brilho e cores que são harmônicas. Ocorrendo o desequilíbrio, essa luminosidade, a frequência dessa luminosidade do psicossoma, do perispírito, é alterada. Os centros de forças são bloqueados, vão perder o brilho natural, apresentando manchas escuras, cinzentas ou de um aspecto enevoado e fosco. Ao invés de se apresentar com tonalidades limpas e vibrantes, a energia, ela assume cores densas e sujas, como um vermelho lamacento no chakra umbilical, quando é nos casos de descontroles emocionais. Então, a nossa aura, que é o campo de radiação, ao redor dos centros de força, ela diminui drasticamente de tamanho.
ela diminui muito. Vai indicar aí a baixa vitalidade do nosso corpo, ou que estamos em retração energética. Então, cada pensamento ou emoção negativa irá afetar um centro de força específico. E aí vai depender da função psicológica e fisiológica de cada ponto energético desse. No chakra base, que fica na base da coluna, ele tem uma função de dar segurança, estabilidade e ligação com a vida material. Ele faz essa ligação básica. Então, se nós tivermos medo constante do futuro, criarmos pavor de perder emprego, ou crises de ansiedade financeira, estaremos bloqueando este centro. Aí a gente perde o quê? A segurança, que é a estabilidade com a vida material. Então, se a gente passa o dia inteiro remoendo preocupações com contas, estou tentando colocar a Joana agora. Então, se a gente passa o tempo todo remoendo preocupações com contas a pagar, vamos sentir dores nas pernas e fadiga, sem ter uma causa física aparente. Já o chakra umbilical, o gástrico, localizado cerca de 2 dedos acima do umbigo, emoções como raiva, irritabilidade, ansiedade, medo e nervosismo irá causar congestão. Ele é o principal filtro. Então, esse chakra umbilical gástrico é o principal filtro das emoções viscerais e do instinto de sobrevivência. A raiva, nosso tema de ontem, ou o estresse crônico, vão criar uma massa de energia pastosa e quente nesta região do chakra gástrico umbilical. No nosso corpo físico, então, isso se reverte em azia, má digestão, gastrites. Então, se a gente guarda raiva de um colega de trabalho e sentir dores no estômago ou má digestão, logo após o atrito, está aí a causa. Então, o chakra cardíaco, ele está localizado no centro do peito, na altura do coração, que é a sede do amor, da compaixão e do equilíbrio afetivo. Se a pessoa está guardando mágoas, ressentimentos, tristeza profunda, ciúme e apego excessivo, desamor, egoísmo, ressentimento e falta de bloqueio, ou falta de perdão, desculpem, vão causar os bloqueios. A incapacidade da pessoa de perdoar, ou a pessoa que vem acumulando mágoas antigas, isso gera uma densidade fria, pesada e cinzenta sobre o peito. O fluxo energético fica estagnado,
bloqueando a nossa capacidade de expandir os sentimentos fraternos. Fisicamente, pode gerar uma sensação de aperto, de angústia ou palpitações. Então, um exemplo. Se a gente se recusa a perdoar uma ofensa antiga, seja da família, seja de um amigo, de qualquer pessoa, isso vai gerar uma angústia no peito e sensação de isolamento. Então, o chakra laríngeo, que está localizado na garganta, nessa região da garganta. Emoções como engolir sapos, calar o que sente, segurar o choro, falar com agressividade. Isso cria bloqueio no chakra laríngeo. Gera uma energia densa, aquela energia que se materializa como um nó na garganta e vai reduzir a nossa imunidade. Daí as doenças, daí os problemas que vão surgir nas nossas células. Esse acúmulo energético, ele pode resultar em distúrbios da tireoide, infecções de repetição, rouquidão e, em casos graves, nódulos na região. E assim qualquer outra, né? O chakra esplênico, ele está localizado do lado esquerdo do corpo, sobre o baço. Então, as emoções que vão dar gatilho é vampirismo energético, cansaço extremo, quando a gente absorve muita negatividade alheia, e obsessões espirituais. Ele é o grande responsável pela distribuição de vitalidade. Pensamentos repetitivos, de autodesvalorização, ou a convivência com ambientes tóxicos ou pessoas tóxicas vão congestionar este ponto. Ele vai se apresentar sem brilho, murcho e com uma textura densa que impede a recarga energética do corpo físico, gerando fadiga crônica. E se a gente ficar insistindo em ideias de incapacidade, ou se a gente se menospreza, vamos criando uma auto-obsessão que vai intoxicar o perispírito e abrir brechas para influências espirituais negativas. Então, na visão espírita, a proteção nossa contra desequilíbrios nos centros de força e influências espirituais negativas, aqui vem, como eu digo, não estou me referindo a nenhuma religião, só estou falando do que a doutrina espírita ensina. Então, essas influências negativas, elas não dependem de rituais externos, de amuletos ou de fórmulas mágicas. Porque os espíritos nos orientam que a verdadeira defesa nossa, ela é interna, ela é moral, é vibratória. Agora, os banhos, eles vão atuar de forma terapêutica e medicinal no corpo físico, no físico,
não estou falando que é no espírito. Ele vai aproveitar as propriedades naturais e magnéticas das próprias ervas. No mundo espiritual, o que ocorre? Podem afastar provisoriamente entidades inferiores, mas apenas afastam os espíritos ainda muito apegados à matéria, que também acreditam nesse poder ritualístico do banho e dos amuletos. Na visão espírita, a alfazema, as velas e os incensos não possuem propriedades mágicas ou espirituais capazes de afastar espíritos por si mesmo. Para quem ainda tem dificuldade de se concentrar, apenas através do pensamento puro, esses elementos, que são elementos materiais, eles servem como uma âncora visual e sensorial. A gente só acredita no que vê, no que pega. Então, ao acendermos o incenso, ao usarmos uma colônia de alfazema, com firme propósito de se acalmar, a pessoa direciona sua atenção, seu foco, para o momento presente. E isto não é ruim, isto é bom, já que ajuda a pessoa a sintonizar. Aquele bem-estar gerado pelo aroma agradável e pelo ambiente calmo ajuda o indivíduo a relaxar. É esse relaxamento que muda a sintonia dos pensamentos, desobstruindo os centros de força. Agora, o que ocorre na nossa mente e no nosso perispírito? Esse alívio é psicológico e temporário. Ele é decorrente do efeito placebo gerado pela fé cega e não por uma limpeza espiritual real. Eles não limpam a nossa mente, congestionada por mágoa, por orgulho ou autodesvalorização. Eles não contribuem em nada para a nossa evolução. Estou falando do espírito, não do corpo físico. Para a nossa evolução individual. Porque não possuem o poder de transformar a realidade espiritual ou moral do indivíduo. A verdadeira transformação, a desobsessão duradoura, só ocorre quando o indivíduo assume o papel de terapeuta de si mesmo, como modificando a qualidade de seus pensamentos através da reforma íntima. Se não houver mudança moral, qualquer alívio externo é apenas uma ilusão passageira. Então, para ajudar na nossa transformação, as terapêuticas doutrinárias são muito importantes. Elas não são meros discursos teóricos ou sermões religiosos. Elas funcionam como um tratamento de saúde para a alma. Enquanto os recursos externos,
como os banhos e amuletos, tentam agir de fora para dentro sem sucesso real, porque a mudança é de dentro para fora. É aí que as doutrinárias atuam, curando a mente na raiz do problema. Então, a palestra traz a lógica e a razão para o sofrimento. Quando o indivíduo passa a compreender o porquê de suas dores, de suas ansiedades, aí a revolta diminui, desobstruindo os centros de força. A gente ouvir mensagens de esperança, de consolo e amor, eleva o pensamento do ouvinte de forma imediata. Nós, quando ouvimos, todos nós já passamos por essas experiências diversas vezes. Então, essa mudança de sintonia quebra o ciclo de autodesvalorização e de mágoas. No centro espírita, o ambiente da palestra pública é preparado espiritualmente, não só lá, como aqui agora, também estamos sendo preparados. Enquanto as pessoas ouvem a explanação, as equipes espirituais trabalham no salão fazendo a limpeza dos fluidos densos e pesados da atmosfera, assim como aqui agora conosco. Os mentores, os espíritos estão fazendo esse trabalho conosco. Então, ocorre a desobsessão através do esclarecimento. Muitas vezes, os espíritos obsessores que estão ligados aos palestrantes ou aos ouvintes, que os palestrantes não estão fora, né? Aqueles que estão assistindo de fato a palestra, ao ouvirmos as verdades evangélicas, muitos de nós se comovem e começam a entender o próprio erro e aceita o tratamento, libertando, né? Libertando-nos dos obsessores. Então, ocorre uma ação direta nos centros de força. Ocorre o desbloqueio frontal e coronário. Então, com o conhecimento e a reflexão do que está sendo absorvido durante a fala, os fluidos do centro da mente são renovados, trazendo clareza e paz. E também ocorre a cura do cardíaco, porque o consolo evangélico atua diretamente nas feridas da alma, aliviando o aperto no peito causado pela mágoa ou pela culpa. Agora, gente, existe uma grande diferença entre estarmos presentes de corpo e estarmos presentes em espírito. A terapêutica da doutrinária, ela exige coparticipação, exige a nossa participação também. Então, quem está ali assistindo a palestra, ou até aqui, né, com o pensamento distante, focado nas preocupações, contando os minutos para o passe ou para a vibração,
está criando uma verdadeira barreira fluídica. Isso impede a absorção dos benefícios. A nossa mente é o portal. Os fluidos curativos e os benfeitores espirituais, eles precisam de um gancho magnético para poderem agir. Esse gancho é a nossa atenção, é o nosso sentimento. Se a pessoa está ali, sentada, desinteressada, por obrigação ou com pressa, a sua aura se fecha, ocorre uma barreira. Os fluidos de paz lançados no ambiente, eles batem nessa barreira e se dispersam. Eles não conseguem penetrar nos centros de força necessitados. Existe também aquele mito do passe magnético, passe mágico, que é aquelas pessoas que estão ali apenas esperando o passe, achando que o médium vai resolver tudo em 2 minutos, cai na mesma ilusão do amuleto ou dos banhos de ervas. Essa pessoa vai estar apenas reabastecendo a sua mente, se a sua mente estiver alinhada com a energia nova. Caso contrário, essa energia é jogada fora logo na saída da instituição. Porque o passe apenas reabastece. Quem vai segurar essa energia somos nós. Então, existe aí um hábito automático, religioso, onde as pessoas vão à casa espíritas apenas como um ritual mecânico, sem o desejo real de transformação íntima e com uma ansiedade crônica em que a nossa mente moderna está viciada nos estímulos rápidos. Então, a gente ficar 30 ou 40 minutos em silêncio, ouvindo reflexões profundas, isso gera desconforto naqueles que não exercitam a quietude interior. Isso é uma fuga mental também. Porque quando a palestra toca na ferida da mágoa ou da autodesvalorização, aí surge um incômodo. A mente busca o quê? O alívio imediato e foge para os seus interesses reais, as preocupações materiais, os conflitos domésticos ou as vaidades. Então, o nosso pensamento foge para onde o coração está ancorado. E ele está ancorado, nesses casos, na matéria. Se acaso a prioridade do indivíduo ainda for o orgulho ferido ou o apego ao sofrimento, ele não conseguirá fixar atenção nas verdades libertadoras do Evangelho. Se a nossa mente estiver lá fora, o passe lá dentro será apenas um paliativo temporário. A doutrinária, ela funciona então
como um espelho da verdade. Porque ouvir sobre as nossas próprias imperfeições dói. Porque isso exige autorresponsabilidades. É muito fácil culpar os outros, os obsessores ou o corpo físico, do que a gente admitir que o bloqueio no chakra laríngeo cardíaco é resultado das nossas próprias escolhas e do nosso orgulho que nós alimentamos em segredo. Então, gente, se durante agora a minha fala os seus pensamentos fugirem para os problemas da casa, para a lista de compras, ou para a pressa de que eu termine logo, vamos observar então para onde estamos correndo. O nosso pensamento foge para onde está o nosso coração. Será que o nosso coração ainda prefere o apego à mágoa do que o esforço real da cura? Bem, resumindo, a doutrinária, ela cura porque educa. Ela dá ao indivíduo a ferramenta necessária para que ele mesmo mude a sua realidade moral e espiritual, garantindo assim o seu equilíbrio. Então, aqui eu encerro essa minha fala. Quem quiser fazer alguma colocação, esteja às ordens.